Olá, senhores, bora aí para mais uma questãozinha de eletrodinâmica para nós. Olha só. Hum, Um circuito a seguir possui 5 lâmpadas idênticas. Todas as lâmpadas, então, aí a gente pode falar que tem resistência R, certo? Acopladas a uma bateria de tensão constante V. Sobre possíveis alterações nessa configuração, assinando a alternativa correta. E aí ele vai jogar uma série de ideias aí nessas alternativas, né? Uma coisa que é importante a gente observar, senhores, é o seguinte: quando a gente tem uma associação onde temos resistores em paralelo, né? Ou lâmpadas em paralelo, que nem é o caso aí, a gente tem que perceber que ele está travando um pouco aqui. Aí acho que agora destravou. A gente tem que perceber que a diferença de potencial quando temos associações em paralelo, ela é comum, certo? Isso garante para nós que a gente passa a ter aí circuitos independentes. Olha, peão, como assim circuito independente? Olha que bacana, ó. Esse pontinho vermelho que eu estou pintando aqui para vocês, ele indica para nós o nosso potencial positivo lá do gerador. E esse pontinho azul que eu vou pintar aqui para vocês, ele indica o potencial negativo do nosso gerador. Nós sabemos que a diferença de potencial entre esses terminais é V. Isso ele colocou aqui para nós, né? É o V. Isso significa que nós podemos observar que a lâmpada L5, de um lado, ela está ligada no potencial negativo, diretão. Do outro lado, ela está ligada no potencial positivo. E, portanto, a diferença de potencial nos terminais dela é V, certo? É a mesma do gerador. Já no circuito lá de cima, olha que interessante, lá no circuito de cima, nós vamos ter todas aquelas lâmpadas que estão ali associadas, ligadas de um lado, todas elas, tá? Não todas, cada uma delas, mas todas juntas, formam um pacotão, onde esse pacotão, de um lado está ligado no potencial positivo e no outro no potencial negativo. Mas nós vamos poder separar o circuito de cima e o circuito do meio da nossa figura, eles são circuitos independentes. Um não vai interferir no outro aqui para nós, certo? É como a sua casa. Na sua casa, ou nos prédios comerciais que você costuma frequentar, normalmente a rede elétrica é toda separada em paralelo. Uma lâmpada queima, danifica, algum aparelho eletrônico para de funcionar, ou você até desliga ele, não interfere no funcionamento dos outros para nós, certo? Agora, olha o que acontece. No item A, ele fala: se a lâmpada L4 queima, o brilho da lâmpada L1 aumenta. Meninos, quando a gente fala que uma lâmpada queima, se a gente observar aqui, ó, dentro das lâmpadas, nós temos um filamento, né? Essas lâmpadas incandescentes ainda que ele representa. E quando ela queima, significa que esse filamento, ó, pumba, ele se rompe. Se o filamento se rompe, a gente passa a ter o nosso circuito aberto. Em circuito aberto, a corrente elétrica não consegue passar. Então, independente, tá? Ó, é porque foi a lâmpada L4, como a corrente vem do maior potencial aqui, ó, ela chega aqui, não vai passar, e aí então não passa a corrente nem para L1, L2, L3. Independente do sentido, tá? Se tivesse girado o gerador aqui, ó, no sentido contrário, a corrente viria para cá, ela não iria passar por aqui também, porque não tem como empurrar as cargas que estão paradas aqui nesse ponto, certo? Então a gente não tem fluxo de carga elétrica nesse ramo, porque nós temos um circuito aberto. E pelo item A, senhores, se acontecesse isso, a lâmpada L4 queimasse, cuidado, hein? A lâmpada L4 queima, A1, A2 e A3 apenas deixam de funcionar. Elas apagam, certo? Então, quando ele fala que o brilho da lâmpada 1 aumenta, é mentira, né? O brilho da lâmpada 1 ela diminui, na verdade, ela zera. A lâmpada é desligada e por isso que o item A está falso para nós aqui. Tudo bem? O item B. Deixa eu voltar agora a lâmpada L4 normal, né? Para a gente poder analisar o item B. Olha só. A corrente elétrica que atravessa L1 e L2, então vamos olhar lá. A corrente elétrica que atravessa L1 e L2 é a mesma corrente, né? Uma corrente comum, porque os dois estão em série aqui. Sob nenhuma hipótese sofrerá alguma variação, independentemente do que aconteça com as demais lâmpadas. Senhores, a lâmpada L1 e L2, nós acabamos de ver que se a lâmpada L4 queimar,
aqui a corrente deixa de existir, né? Não tem fluxo de corrente nesse ramo aqui de cima. Então é óbvio que a corrente vai alterar sim. A gente acabou de ver no item 1 que se a lâmpada L4 queimar, elas deixam de funcionar. Elas são automaticamente desligadas, né? Então aqui o item B também está falso, porque a corrente elétrica, sob nenhuma hipótese, sim, vão ter algumas situações aí que a gente vai poder estar alterando a corrente elétrica nesse circuito, certo? Item C. Se L2 queima, o brilho de L4 não se altera. Bom, vamos lá, olha só. Eu vou apagar essa corrente agora. Ele quer que a L2 queima. Bom, se a L2 queima, senhores, significa que agora não passa corrente nesse circuito aqui, ó. Esse circuitinho aqui de cima desse paralelo não vai passar corrente. A corrente elétrica agora, ela poderia fazer esse percurso, passar pela lâmpada L4, aí ela iria descer, passar pela lâmpada L3, subir e retornar para o gerador. Esse seria o sentido da corrente elétrica. Portanto, a gente percebe aí que tanto a lâmpada L1 como a lâmpada L4, elas continuariam funcionando para nós. Já a lâmpada L1, ela deixa de funcionar, ela não queima. Ela apenas deixa de funcionar pelo fato do circuito ficar aberto com o rompimento do filamento da lâmpada L2. A lâmpada L2 queimando não permite passagem de corrente naquele ramo de cima, naquela associaçãozinha ali em paralelo para nós. Agora, vamos observar o que acontece com o brilho da lâmpada L4? Olha que bacana. A gente pode falar aqui que existe um R equivalente nesta associação comparado com o da lâmpada. E nós vimos inicialmente que a diferença de potencial entre esses resistores era aquela DDPV que nós vimos no começo do exercício, lembra? No começo do exercício a gente viu que esse grupo de resistores está ligado de um lado ao potencial menos do gerador, do outro lado ao potencial mais do gerador, certo? Bom, agora nós temos aqui, eu vou chamar de A, esse grupo de resistores, e B de lâmpadas, né? Essa lâmpada. E aqui nós podemos falar que elas estão em série. O grupo A está em série com o grupo B, né? E essa DDP, ela se divide como? Ela se divide diretamente proporcional a esses resistores. Então, quando todas as lâmpadas estavam funcionando, tinha uma DDP no primeiro segmento ali, que eu chamei de A, e uma DDP no segundo segmento, no segundo grupinho ali, que tem uma lâmpada apenas, que eu chamei de B. Vamos ver quanto é que era esse R equivalente? Então, nós tínhamos aqui, primeiramente, ó, R em série com R. Isso dá um total de 2R. E aí ficava 2R em paralelo com R. Então, vamos fazer o equivalente? 2R em paralelo com R, eu vou fazer o produto pela soma, certo? Isso aqui vai ficar 2R vezes R, e embaixo fica 2R mais R, que é 3R. A gente pode cortar um R com R, e a gente vai chegar aqui a essa resistência dá aproximadamente 0,67R. Agora, esse 0,67R ficaria em série com R. E aí a gente pode falar que o R equivalente total seria o R mais esse 0,67R, já que eles estão em série, o que daria para nós 1,67R. Agora, ao queimar a lâmpada L2, a lâmpada L1 deixa de funcionar. E aí nós vimos que vai ficar apenas o R em série com R, porque agora a corrente faz o caminho amarelo que eu desenhei para vocês aqui. Então, a nova resistência equivalente total aqui seria a resistência da lâmpada 4 mais a resistência da lâmpada 3, que são as únicas funcionando. E a resistência, ela vai ficar 2R. Pô, espera lá. Lembram de U igual a R vezes I? A corrente, então, seria U dividido por R. Na primeira situação, senhores, a resistência equivalente era 1,67. Já na segunda situação, quando uma das lâmpadas se queima, no caso a L2, a gente percebe que o R equivalente vale 2R. O R equivalente agora, com a queima da lâmpada L2, o R equivalente aumentou. E se a resistência equivalente aumenta, a corrente elétrica diminui. Então, eu percebo que a corrente total que está entrando aqui nesse circuito de cima, ela ficou menor. Se essa corrente fica menor, significa que a potência da lâmpada L4 também fica menor. E, portanto, quando ele fala que o brilho da lâmpada 4 não se altera, a gente vai ter que falar que altera sim. No caso, esse brilho, ele diminui. Lembre-se que brilho está relacionado à potência para nós, certo? Peão, e se ele perguntasse a respeito do brilho da lâmpada L5? Bom, olha só, a corrente total no ramo diminuiu, mas olha que interessante.
Antes, a corrente era maior, mas ela se dividia. Ia lá para cima e para baixo. Agora, a corrente fica um pouco menor, mas ela não se divide. Ela passa toda pela lâmpada L3. Então, a gente pode falar assim, que o brilho, né, ou a potência aqui na lâmpada 3, ela acaba aumentando. O da lâmpada 4 diminui e o da lâmpada 3 aumenta para nós, certo? Ele não questionou isso na alternativa, mas normalmente é nessa lâmpada que eles vão perguntar para vocês aí. Fechou, meninos? Por isso que o item C também está falso, né? Ao queimar L2, a gente percebe que o brilho da lâmpada 4, ele diminui. E o item D, que com certeza tem que ser a alternativa correta para nós, se Deus quiser, né? Então vamos colocar aqui, ó. Item D, ele fala: se a lâmpada L5 queima, o brilho da lâmpada L3 não se altera. Lembra que nós falamos que os circuitos são independentes? Tudo que aconteceu lá em cima, eu nem olhei para a lâmpada L5, por quê? Porque não mudou a DDP nela e, portanto, não mudou a resistência nela, portanto, não mudou nada para a lâmpada L5, né? Da mesma forma que, se a lâmpada L5 queimar, ela interrompe apenas este circuito, mas o circuito de cima continua tendo a mesma DDP, então a corrente vai continuar circulando, as lâmpadas funcionando, e é por isso que a alternativa correta aqui para nós é a nossa alternativa D de dado. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.